gente sabe que a mãe é a grande parceira do bebê nessa jornada da amamentação, né? Por isso é tão fundamental para a saúde do bebê e também para a da mãe ter uma alimentação saudável, diferenciada e específica. E é sobre isso que a gente conversa agora. Nós convidamos a nutricionista Josiane Almeida Santos Nobre, já está aqui posicionada com a gente. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Acabamos de ver aí uma reportagem tão especial sobre a amamentação, né? E muitas mães não têm essa possibilidade de amamentar, mas tem esse recurso da doação. E hoje a gente quer focar nessa questão da alimentação mesmo. Por que é tão importante cuidar da própria alimentação, doutora? Muito bom dia. Olá, bom dia a todos. É muito importante, né, para as mães cuidarem da sua alimentação, não só no período da lactação, que é quando ela vai produzir o leite materno, mas também antes desse período, ou seja, durante toda a gestação. A gente tem que pensar, né, que esse bebezinho que está saindo agora do útero, ele ficou 9 meses lá. Inclusive, na pediatria hoje, se utiliza um conceito que é a gestação de 1000 dias, em que a gente considera o período do bebê dentro do útero e mais o seu nascimento até o 2º ano de vida, porque o bebê ele ainda está em fase de amadurecimento. Então, nesse momento, a mãe ela é muito importante, porque o que ela vai consumir vai para o bebê no útero e depois vai ser passado através do leite. Ou seja, não só na amamentação, mas durante, de fato, todo esse período ali da gestação, essa criança já é completamente dependente daquilo que a mãe se alimenta, dessa dieta específica da mãe, né? Inclusive, só uma pausa aqui, doutora, a gente tem o nosso contato. Caso você de casa tenha alguma dúvida sobre esse assunto, pode mandar pra gente. Vamos, assim, para uma questão bem prática agora. Em relação, por exemplo, ao que evitar, tem os famosos processados, né? Isso tem que abolir ou basta diminuir da dieta? Qual que é a sua orientação para as mamães que estão amamentando? Ok. Bem rapidamente, vamos deixar claro o que a gente chama de processados ou ultraprocessados. São aqueles alimentos que passam por um processo industrial, onde são colocados muitos aditivos químicos, como corantes, umectantes e todos esses antes da vida. Isso são produtos químicos que, ao longo da vida, isso já foi bastante comprovado, principalmente com os corantes, que vão ajudar, inclusive, no desenvolvimento de vários tipos de processos alérgicos. Então, pensando no bebê, como eu disse, que ele nasce ali ainda muito imaturo, e o leite ele vai ser responsável por passar os primeiros anticorpos, o sistema dele, imunológico, praticamente não existe. E se a gente fica expondo esse bebê a esses tipos de componentes alimentares, a gente cada vez mais vai fazer com que lá na vida futura ele possa desenvolver alergias alimentares ou até mesmo rinite, sinusite, todas essas ites. Então, a gente, na verdade, já começa a ter uma preocupação no que ofertar ao bebê, mesmo durante a gestação. E o que seriam esses ultraprocessados? Como eu falei, são os nossos alimentos como, né, muito açucarados, que são como os refrigerantes, as bolachas, sucos industrializados. Então, todos esses tipos de alimentos que a gente vê que não encontra o alimento in natura ali, a gente deve ter bastante cuidado e a lactante deve evitar. Doutora, a Sofia de Limeira pergunta exatamente sobre suco de uva. Ela está grávida de 8 meses, daqui a pouquinho o bebezinho dela nasce e ela pergunta, que ela recebeu essa recomendação, de que tem que tomar o suco de uva para ajudar ali no aleitamento, né? Para ter mais leite. É o que a gente ouve falar muito. Isso é mito ou verdade, hein, doutora? Vamos lá. Primeiro, existem vários tipos de suco de uva. Então, eu tenho o suco de uva integral, que é a própria uva, né? Que eles vão colher, vão fazer o suco, não vão colocar aditivos, vão pasteurizar, como mostrou na reportagem, a pasteurização do leite materno. Então, eles vão fazer um processo para que não tenha ali nenhum tipo de bactéria. Nós temos o néctar, que são esses sucos de caixinha, que são muito ricos em açúcar e quase não tem a fruta realmente. Então, esse daí é um fake suco, né? Não é um suco de verdade, a gente deve evitar esse tipo de suco. E os sucos em pó, que também, né, não tem quase nada de fruta, então também a gente deve evitar. Então, desses 3 tipos de suco, o que a gente mais poderia orientar seria o consumo do suco integral e das polpas. Isso não teria tanto problema. Porém, né, o que a gente deve pensar?
Quando a gente fala de sucos, alguns tipos, como a uva, eu uso muitas uvas para fazer um suco, então eu concentro. E ela é principalmente muito rica em açúcar. Então, gestantes que às vezes possam ter algum problema de diabetes gestacional, não são recomendados consumir esses tipos de suco, porque na verdade ela vai ter o consumo de grande quantidade de açúcar e isso vai alterar cada vez mais a sua glicose. E aí é um risco para a mãe e para o bebê, porque ele acaba recebendo essa glicose, usando, ganhando peso, e aí tem um risco maior durante o parto. E aí Perdão, doutora, pode concluir, desculpa. Só na lactação. E aí o que não é mito, tá? E não é só o suco. O correto é ela tomar bastante líquido no período de lactação. Então, a gente até recomenda que ela coloque uma garrafinha de água do lado, né? Que ela estiver amamentando, um local calmo também, isso é importante. E ela vai sentir muita sede. Então, a partir do momento que ela for tomando ali, né, lactando, dando leite ao bebê, ela já vai bebendo a água, tá? Porque aí a água vai fazer toda essa reposição que ela precisa. Pode perguntar. Perfeito. Eu ia falar exatamente que é aí que entra a importância do acompanhamento profissional. Porque às vezes tomar o suco de uva natural ali é excelente para Maria, mas para Joana talvez não seja interessante. Então é fundamental que você orienta desde o início, soube que está gestante, já procurar esse acompanhamento de um nutricionista. Em que momento a mãe deve se preocupar com isso? Eu acho que é importante desde o início. A gente tem alguns mitos, né? Que quando a mulher ela tem ali o seu exame dizendo que ela está grávida, ela acha que vai comer para dois. Então esse é o primeiro grande mito, tá? Por quê? No início, o bebê ele vai estar num processo de desenvolvimento, mas ele é ainda muito pequenininho. Ele começa realmente a ganhar mais peso nos 3 últimos meses. Então, é importante a alimentação, mas o que se come, a qualidade, a quantidade nesses 6 primeiros meses é mais importante do que a quantidade. E uma mãe que tem um ganho excessivo de peso, ela tem, no caso, riscos relacionados ao diabetes gestacional, como eu falei, a hipertensão da gravidez, que pode levar à eclâmpsia e à pré-eclâmpsia, que são uma das principais causas de óbito, no caso. Então, o acompanhamento nutricional desde o início da gestação traz uma tranquilidade maior para essa mãe. Que o ganho de peso que ela está tendo reflete realmente o ganho de peso do bebê, porque naquele momento é, na verdade, a nossa maior preocupação, né? Que o bebê ganhe o peso que ele precise. E aí ela dá continuidade depois para saber o que ela pode comer. Porque logo que ela começa a amamentar, aí a gente tem os problemas também que o bebê começa a apresentar gases. E isso é ligado, sim, ao que a mãe come. Muitas vezes a gente tem que inserir alimentos, tirar alimentos para ver se a gente tem um controle maior disso, né, daquelas cólicas do bebê. Então, é recomendado, desde que a mãe saiba que ela já é gestante, ela procurar uma orientação nutricional. Perfeito, gente. Olha como tudo influencia no bem-estar do bebezinho, né? Tá tudo relacionado mesmo com essa alimentação da mãe, pelo menos desses primeiros meses e às vezes até anos de vida. Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua atenção e pelas suas orientações, principalmente aqui com a nossa audiência. Muito obrigada e um ótimo dia. Ótimo dia a todos. Até mais. Conversamos então com a nutricionista Joseane Almeida Santos Nobre, que trouxe informações maravilhosas a respeito dessa alimentação, dessa dieta adequada para as mães que estão amamentando e gestantes também. Você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, o endereço está aparecendo aqui na tela para você.